Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Muito boa noite, Guarujá. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Web Litoral Paulista, começando a segunda temporada do podcast Contando Histórias. Antes de começar, vou falar também sobre um patrocínio que nós temos do Restaurante Tahiti. Todo mundo conhece, Restaurante Tahiti, tradicional na cidade do Guarujá, do nosso amigo Jairo Nobre. Fica ali no calçadão, bem na retinha da Rua Antônio de Souza. Uma das vistas mais lindas da Praia das Pitangueiras você vai ter quando estiver jantando ou almoçando no Festival de Frutos do Mar do Jairo, das pizzas, que ele agora tem um rodízio. Então, não perca. Você que já foi, já sabe do que eu estou falando. Quem não foi, não perca. Visite e vá jantar e almoçar no Restaurante Tahiti. Temos também mais um anunciante, eu vou passar para a técnica, que hoje está sendo dirigido pelo Jailson Leutz e pela Carol Christian. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão aí sintonizados na live. Refrigeração Castelão. Se você está precisando aí consertar sua máquina de lavar, seu fogão, sua geladeira, você está precisando de peça, se você faz manutenção aí, é refrigerista e também precisa de peças, Refrigeração Castelão é lugar, hein? Você vai lá, você pode falar também que viu no Contando Histórias. Eu conheço o Henrique Dias, eu vi no Contando Histórias. Ele falou que tem um desconto especial aí, que faz negócio. Refrigeração Castelão, se você precisar, atendendo em 3 endereços, hein? No Guarujá, na Rua Montenegro 159. Em Bertioga, na Avenida 19 de Maio, 1078. E a mais conhecida aqui em Vicente Carvalho, na Oswaldo Cruz, 1015. Refrigeração Castelão. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar o nosso primeiro programa da segunda série. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o professor João Pecchiori. Tudo bom, professor? Tudo bem, Henrique. Obrigado pelo convite. O prazer é todo meu e eu tenho certeza que será da nossa audiência também. O professor chegou ao Guarujá em 1969 e nós vamos começar esse papo assim, desse jeitinho bem simples. Professor, como é que foi a sua chegada ao Guarujá? De onde você veio? Conta pra gente a sua infância lá no interior, por favor. Eu sou casabranquense. Casabranca é uma cidade do interior, entre Campinas e Ribeirão Preto. Ela fica bem no entroncamento. É uma cidade muito pequena, mas tem o Instituto de Educação Dr. Francisco Tomás de Carvalho, que é um instituto de renome na região. E eu passei toda o primário, o ginásio e o curso de magistério, que não se chamava assim, nesse instituto. Eu morava bem próximo. E uma coisa interessante, Henrique, eu sempre fui muito abnegado aos estudos. Então eu fazia o curso normal, que na realidade o nome era Curso de Formação de Professores Primários, no período da manhã. E à tarde eu fazia o curso clássico. E à noite eu fazia a escola particular, Escola Casabranquense de Contabilidade, né? Então eu estudava manhã, tarde e noite. E no curso normal, nós tínhamos as matérias normais para magistério, e no curso clássico nós tínhamos só as humanas. Sim. Eu tinha, por exemplo, de línguas, eu tinha latim, inglês, francês, português e espanhol. E aí tinha lógica. Né? Era. Escola pública. É escola pública. As pessoas precisam lembrar que existiu esse tipo de ensino no Brasil. Brasil. Sim. Uma coisa que a gente
muitas vezes eu coloco nas minhas conversas com professores, Henrique, é que na realidade, se a gente for fazer um estudo da história da educação, nós sabemos que essa época que eu vivi era uma época elitista, era a época de exclusão, porque nós fazíamos exame de admissão para entrar no ginásio, então aí já excluía muita gente, né? Então não era lá essas coisas, assim, era uma escola excludente. De qualidade era muito boa. Qualidade mas maravilhosa. Não era universal, né? Não era. Infelizmente. Não era. Não era, não. Eu em 71, eu fiz exame de admissão. Olha, então, porque o exame de admissão, se não me falha a memória, foi até 74. Se não me falha a memória, por aí. Foi até 74. Depois a lei aboliu, né? A legislação mudou e aí não teve mais. Mas, como eu tive uma sorte também, Henrique, bem rápido, vou contar para você, é que a minha professora de francês, o nome dela era Durvalina Meireles Lizer. Ela era francesa naturalizada. E o universo acho que conspirou a meu favor e o muro da casa dela separava a minha casa da dela. E ela tinha uma biblioteca fantástica. E ainda ela foi minha professora de francês no ginásio todo e no clássico. E ela se intitulou a minha guia de leituras. Então, para você ter uma noção, eu com 14, 15 anos, eu já tinha lido John Steinbeck, As Vinhas da Ira, Stendhal, Dostoiévski, O Crime e Castigo. Ela foi sua tutora. Foi minha tutora. Incrível isso. Incrível né? isso. Hemingway, O Você Velho foi Mar. abençoado, hein, professor? O Velho Mar, Por Quem os Sinos Dobram. E ela fazia a questão de uma coisa. Ela me emprestava o livro, me dava prazo e no dia que eu ia devolver, ela me sabatinava. Cobrava. Se eu tinha Então isso me ajudou muito. Haja vista que quando eu vim para São Paulo, eu amava francês. E eu fui fazer um teste na Aliança Francesa, que ficava lá na General Jardim, e o pessoal que me entrevistou, etc., ficaram abismados. Como um jovenzinho vindo do interior sabia tanto de francês, porque eu já tinha lido livros em francês que ela me dava. Le Petit Prince, Duc Exupéry, eu li Mal francês. eles sabiam da Dona Durvalina, né? Sim. Li Le Vol de Nuit, li pedaços do Misérables, do Victor Hugo. Então ela me fazia ler. E também, eu sei até hoje, poesias de cor em francês. Do Théophile Gautier. É porque ela fazia isso. E interessante que ela afrancesava os nomes dos alunos. Então, para ela, eu era Monsieur Péquior. Ó, legal. Tive essa sorte de ter essa tutora na minha vida. Então, de todos os idiomas que você aprendeu nessa fase, o francês foi o que você mais explorou? Francês e inglês. Eu vou te explicar Inglês por que o também. inglês. O inglês, eu tive um professor chamado Mr. Quincas. E ele era Mr. Silas, aliás. E ele era também inglesava os nomes. Para ele, eu era Mr. Peckery. Então, fazia essa diversificação nas aulas. Bem legal. E eu adorava línguas. E chegou uma época que esse Mr. Silas teve que se afastar e, como aluno, já no clássico, ele me indicou para substituí-lo, porque não tinha ninguém na cidade que tinha esse domínio. E eu peguei e substituí. E muito interessante é que eu me lembro que eu fui dar aula numa 7ª série, eu tinha o quê? 17 anos, e o namorado da minha irmã foi meu aluno. E ele não sabia se me chamava de senhor ou de você. Né? Porque eu fiz o CADES. Fiz o CADES. Não é como hoje, né? Que o pessoal ia, e aí, cunhadão? Não. Naquela época tinha muito respeito. Todo mundo era outra postura, né, professor? Era outra postura. Aí você saiu de Casa Branca com que idade? Eu saí de Casa Branca, eu ia fazer 20 anos. Vim para São Paulo. Já com todos os cursos concluídos? Sim. Vim para São Paulo, que eu queria continuar meus estudos. Eu sou o 7º de 7 filhos, aliás, dos meus pais, eu sou caçula. Então meu pai não tinha condição, eu tive que rachar de estudar. Você me falou que ele trabalhava na ferrovia, né? Na Companhia Mujanes de Estradas de Ferro.
Ele trabalhava numa chefia. E você não se apaixonou pelos trens, não? Porque isso também é uma coisa que pega Eu gosto gene, muito. né? Não, nossa, eu gostava muito. Gosto até hoje, né? Tanto que às vezes já fiz várias viagens de trem, Campinas, que tem um trem de Jaguariúna. turismo. Jaguariúna, isso. Fui, levei meus filhos, levei meus netos. Paranapiacaba conhece também? Não, o de Paranapiacaba ainda não conheço. E tem outro que também é em Itu. Isso. E eu vim para São Paulo e não tinha condições de pagar cursinho nem nada. Eu ia para a biblioteca municipal para estudar. No momento que eu tinha, eu ia estudar. E aí entrei na USP. Só que eu entrei na USP em 67. Cursei. Qual curso, professor? Filosofia. Fui fazer filosofia. E aí, em 68, eu prestei concurso do Estado para a efetivação de professor primário. E passei esse concurso. Então, aí eu tranquei a matrícula na USP e vim e escolhi a cadeira, que a gente chamava de cadeira, no Guarujá, na Escola Estadual de Emergência da Praia do Tombo, em 69. Porque as pessoas hoje já não sabem disso, mas antigamente não era necessário ter curso superior, né, professor? Não, era normal, magistério. Isso. Você já ficava qualificado. Aliás, falar em curso, o meu curso normal era uma faculdade, melhor que uma faculdade de pedagogia. Tive excelentes professores. Normalistas. Sim, eram muito puxado, muito forte, sabe? E engraçado. E o ensino primário era outro completo, era muito puxado e muito forte também. Também. A molecadinha não tinha folga, não. Não tinha, não. E os pais também cobravam, né, da gente naquela época. Sim. E uma outra coisa é que quando eu vim para São Paulo para lecionar, a gente recém-formado, não tinha feito concurso ainda, a gente entrava na escala de professores substitutos. Só que na minha época, a classificação era separada. As mulheres eram separadas dos homens. Certo. E a classificação era pela média que você se formou. Então, a minha média, como era 9,60, eu sempre fui o primeiro a escolher na delegacia de ensino do Brás. Sim. Quando separou a turma, você já também, pela boa qualidade, pela boa qualificação, né? Sim. Aí eu era um dos primeiros a escolher, mas mesmo assim, eram escolas muito afastadas, sabe? Eram bem nos arrabaldes. E quando eu prestei o concurso, eu também não quis escolher a capital, porque tinha também essas escolas muito afastadas. E aí acabei escolhendo a Praia do Tombo. Era uma periferia, realmente periferia, sim, né? Regiões periféricas e onde os caminhos não eram como são hoje, não eram as avenidas que são hoje. A gente descia do trem e tinha que caminhar 3, 4 quilômetros para chegar na escola. E, inclusive, um dos anos, eu dei aula numa garagem, escola do Estado, e eu tinha que pagar o aluguel. Era tudo muito espalhado, né? Sim. Aí você escolheu Guarujá. 1969. Aí você chega a escolher, né, a escola também, né? Sim. Engraçado, e quando eu cheguei em Guarujá, como eu estava acostumado a dar aula nos arrabaldes, era tudo escola, não tinha janela, não tinha porta às vezes, né? Era garagem. Eu cheguei na Praia do Tombo e bati numa porta de uma senhora e perguntei: a senhora sabe onde é que tem uma escolinha aqui, isolada? Ela falou: não, nós não temos. Nós temos uma escola isolada, assim, de emergência, mas é aqui. Ela estava na rua da escola da Praia do Tombo, que são as 2 salinhas de madeira que existem até hoje. Né? E onde também tem a companhia militar. Militar. Ela aí, graças a Deus, até agora eles não desmancharam. Sim. Né? E essa senhora que me atendeu era a dona Conceição, que ela era a merendeira da escola. Olha muito que sorte que eu tive. Né? Sim, era muito conhecida. E para mim foi uma felicidade. Elas me ajudaram muito. Ela me arrumou uma casa na outra quadra para alugar, para eu morar. É a dona Conceição que me ajudou muito, esposa do seu Simplício. E aí eu comecei a dar aula nessa escola isolada.
da Praia do Tombo. E ali ficou, de certa forma, você ficou conduzindo a escola por quanto tempo? Até 78. E interessante, isso depois o seu Milzo de Oliveira que me contou, uma escola isolada, e haviam várias no Guarujá, as matrículas eram feitas na Escola Vicente Carvalho, Certo. que naquela época era o grupo escolar, Vicente Carvalho. E o seu Milzo, uma vez apareceu no carro da prefeitura com o professor Guilherme Furlani Júnior para me conhecer. Aí ele falou, sabe, professor, eu vim conhecê-lo, porque as mães vão fazer matrícula lá e elas brigam para colocar na classe do senhor. Eu falei, quem é esse professor João que as mães brigam para colocar na classe dele? Não, até eu li o seu resumo, né? Que você encaminhou para que eu tomasse ciência Sim. dessa sua história. Aí você me explicou a maneira com que você estava lidando com as crianças, a interação, né? Já despertou a atenção também do professor Milzo, né? Isso. Que, de certa forma, aquela escola era subordinada ao Vicente Carvalho, é isso? Ele tinha uma certa ingerência? Era subordinada, vamos dizer assim, não intrinsecamente, não é que ele era o diretor da escola, não era. Ela era a escola isolada. Certo. Ela sofria só visita do supervisor de ensino, certo, que raramente ia até lá, né? Como a Praia do Tombo tinha escola igualzinha no Perequê, na Enseada. A 15 de novembro, a antiga 15 de novembro no Perequê. Isso. Então, e eu, por sorte, eu aluguei essa casa e ela tinha 4 quartos. E aí vieram outros professores do interior, de outras regiões, e eu sublocava os quartos, né? Porque eles também iam para escolas isoladas. Então virou uma república. Ficava de passagem, eu acabei ficando, né? Eu me apaixonei pelo Guarujá e acabei ficando. E aquela praia tão feia, né? Aquela praia do Tombo. Maravilhosa. Linda, né? E na época que eu cheguei, Henrique, só tinha a imobiliária do seu Alexandre Migues e o CRPI. Não tinha nenhum prédio. Nada, não tinha nenhum prédio. E a estrada ali já tinha asfalto? Não tinha. Ainda não, né? Não, era areia. Era areia até chegar no Guaiúba, né? Isso. E tinha algumas casas de turismo, né? Que o pessoal descia para essas casas. E quem eram os alunos da Praia do Tombo, dessa escola? Vamos falar alguns nomes, porque deve ter alguém assistindo, filho, neto. Vamos ver. Então, a maioria eram assim, caseiros, sabe? Pescadores. Tive muitos filhos de pescadores. Né? Da família ali do Centenário, né? Sim. Da família Marx. Sim. Fui professor dos sobrinhos dele. Minerva. Conheci a Minerva. Marquesa, foram todos meus alunos. Também os filhos do Bororó, que era o pescador, o Sorlandinho, o Paulo Sérgio, o Neno, família e o Amaro. Então, todos foram meus alunos. Família Martini. Martini eu não lembro. Martini era o Adilson, o Celso e o Marquinhos. Sim. Eram 3 irmãos. Sim. E eu também fui professor dos 2 filhos do Johnny Rice. Tem aqui a foto, os 2 loirinhos. Vou mostrar aqui. Não sei se vai dar. Jailson, por favor. Os 2 loirinhos que se vocês estão vendo, não sei se dá para ver aí. Caramba. Não. É que tem a televisão aqui. Não sei se dá para ver. Se eu mostrar pegando, lá, Jailson? Não, é muito longe. Dá para ver? Esses 2 loirinhos que estão aqui, eles são filhos do Johnny. E, engraçado, eles mal falavam português. E como eu sempre fui apaixonado por músicas, e eles escreviam as letras das músicas em inglês para mim. Muito interessante. Legal, né? Muito interessante. E tinha aquele pessoal do antiquário também. Isso que eu ia te falar, eu ia esquecendo. Os irmãos da Belmira. Isso. O Ricardo e o João foram meus alunos. Eu alfabetizei o João, né? Era uma galera muito legal ali, né? O pessoal do Guaiúba que ia para lá também, sim, né? E assim também, eu tive muita sorte, Henrique. Esses pais, eu não sei se eles notavam que eu era apaixonado pelo que eu fazia, né? E eu sempre fui muito dinâmico. Eles me ajudavam muito. E,
Por exemplo, lá era areia pura. O que eu fiz? Com ajuda de pais, eu fazia na madeira com tampinhas de garrafa, de bebidas, com prego, para as crianças não sujarem, para a dona Conceição e a dona Wanda não ter tanto trabalho de limpar as areias da sala. Sim. Eles raspavam os pés antes de entrar. Tipo um tapetinho. Tapetinho. E os pais vinham e falaram, nossa, nunca nenhum professor fez isso. Mas o que você falou que fazia também, atividades ali que encantava? Você fazia leitura, né? Isso. Eu conseguia... Quando eu cheguei, no primeiro ano que eu cheguei, eu tinha uma classe multisseriada. Eu tinha primeiro, segundo e terceiro ano juntos. E a Laura Ciarota tinha a quarta série. Ela dava aula na outra sala, na quarta série. Mãe do Nelson e da Ioli. Isso mesmo. E a Laura também me ajudou muito de me enfronhar ali com o pessoal, porque ela já dava lá aula antes de eu chegar. E tinha uma árvore, ainda tem essa árvore lá, eu fazia o horário da educação física, fazia atividades embaixo dessa árvore, né? E era muito dinâmico, então as crianças não me davam trabalho nenhum. E aí você alfabetizava e depois tinha leitura, né? E fazia a festa do livro Isso. na segunda quinzena de agosto. E eu convidava os pais para virem, né? E as crianças, cada criança lia um trecho, para os pais ouvirem, então eles ficavam encantados com isso, né? Mas uma coisa assim, eu levava, Henrique, todos os cadernos das crianças para casa e passava a lição de casa em cada caderno. Naquela época não existia. Um a um. E a gente naquela época usava o máximo de flanelógrafo, feltógrafo, era o mimeógrafo a álcool, né? Que a gente... O revolucionário mimeógrafo. Sim, usei muito. Aquela folha pelicano, né? Sim, isso. Me ajudou muito. Nossa. E a gente conseguiu ter todo esse trabalho. E vocês viram aí quando ele mostrou a foto, a minha classe era realmente lotada, né? Tinha muitos alunos. Era o número de carteiras que tinha. E aí o nome de um certo professor, jovem, João Peschiori, começa a ganhar destaque na cidade. Então, aí você foi procurado pelo professor Milzo. E pelo professor Guilherme. E nós temos fotos. Jailson, dá para mostrar a foto do Guilherme Furlani e do Milzo, por favor? E interessante que o seu professor Guilherme Furlani Júnior, ele falou, professor, eu gostaria que o senhor trabalhasse comigo. Fiquei muito interessado da sua história, todo o depoimento dos pais, mas eu não tenho vaga de professor. Eu só aceitaria trabalhar de arquivista no Departamento de Educação e Cultura, que era na Mário Ribeiro, né, ali onde atualmente é o Extra, que na frente tinha ainda o último casebre, que ficava do lado do Ferrari. Chalé, o 19 e o 20. Ainda existia. Peguei ainda o chalé lá, né? E aí eu comecei a trabalhar no Departamento de Educação e Cultura de arquivista, no porão. Quem foi trabalhar comigo, você conhece bem, foi a Deise Polezel. Sim. Eu comecei primeiro, depois a Deise foi trabalhar comigo também, de arquivista. E eu lembro que a dona Miriam, a mãe dela, levava o lanchinho para a Deise às 15 horas e ela levava o meu também. Opa, que legal. Pessoa maravilhosa, muito gostosa. E aí, Henrique, isso foi na gestão Rafael Vitello. Então, você saiu da sala de aula? Não, ainda não. Ainda estava também... porque eu trabalhava à tarde e à noite. Entendi. No DEC fazia de manhã. Depois, quando o Jaime Dage foi eleito, eu consegui, não sei como ele ficou sabendo, a meu respeito e tudo mais, ele me passou para ser auxiliar da administração. Então eu já fui para o primeiro andar no Departamento de Educação. E depois eu passei a ser chefe administrativo do DEC. Tá. Né? Na administração Jaime Dage. Na administração Jaime Dage. Que ele é eleito em 76 e ele assume em 77. E vai até 1982. Isso. E aí, engraçado, antes de mim teve uma diretora de departamento, depois ela saiu, e aí o Jaime me convidou para assumir a direção. Eu tenho até uma historinha rápida, como é que eu ficava sendo diretor de departamento. Na realidade,
você conheceu bem, você sabe da história, a Ana Juliana Sim. Tibor, né? Que agora depois virou Passais, e a Cida Antunes, a filha do Sr. Antunes, que tinha o Empório lá, na Quintino Bocaiúva. Elas um dia me chamaram, porque quando a diretora saiu, eu também entreguei minha carta de demissão. Elas me chamaram, falaram, João, vem cá que nós precisamos ir num lugar. Aí eu me lembro que a Cida tinha uma Brasília, não lembro se era branca ou se era amarela, e nós fomos. Na realidade, nós fomos para Ademar de Barros, lá onde o Jaime Dage tinha a fábrica de blocos. Isso. Aí quando eu cheguei, ele estava com a carta sobre a mesa, né, da minha, e ele disse, professor, eu convidei para vir aqui, elas trouxeram o senhor aqui a meu pedido, porque o senhor pensa que eu não sei que todos os processos que eu li era a sua letra, era o senhor que respondia, né, e a outra pessoa só assinava. Você não vai fazer, não. Pegou a carta na minha frente e rasgou. Aí no dia seguinte eu assumi o Departamento de Educação e Cultura. E ela não tinha status de secretaria por causa do número de população. A legislação não permitia. Isso. Então, eu fiz a primeira reunião com o pessoal e, para não falar todas, a maioria tinham sido minhas chefes. Né? E eu me lembro que elas colocaram assim, olha, como o mundo dá voltas, né? O senhor foi nosso subalterno, desde arquivista, e agora é nosso chefe. Falei, pois é, por isso que a gente precisa respeitar as pessoas. Né? E aí eu comecei. Aí, quando eu assumi, Henrique, aí ele deve ter a foto, a primeira coisa que eu quis fazer, que no meu conhecimento nunca tinha havido, foi o primeiro concurso de poesias do Guarujá. Eu tenho a foto, eu trouxe a foto aí. Que ano foi isso, professor? Foi 79. 79. Eu fiz o concurso de poesias. Se ele colocar a foto lá, eu vou explicar. Nessa época também não teve um concurso de música autoral aqui? 79, 80, 81, por aí? Foi sobre a sua gestão? Não lembro. Eu lembro desse concurso que a gente colocou ali, aparece a foto, eu explicando, porque os alunos se inscreviam, eles traziam as poesias, e nessa sala aí, que já era no Departamento de Educação e Cultura, onde é a Câmara Municipal hoje, era lá já o departamento, eu tinha uma banca, acho que tem a outra foto que tem a banca de jurados, e os alunos tinham que declamar a poesia na frente dos jurados, né? E aí nós fizemos, ali está a banca, o doutor Derócio José de Oliveira, a Lígia, que era jornalista da Tribuna, o Carlos Pinto, o professor Milzo, o professor Guilherme está atrás de mim, não aparece. Essa era a comissão que julgava a turma. Depois, nesse mesmo ano, eu criei o primeiro concurso de fotografias. Eu fiz por etapas. Fotografias de amadores, de crianças e de adultos. E de paisagem. Isso. E aí tem também aí eu consegui, com o Jaime Dage, nós conseguimos que a Kodak desse os prêmios. Isso. Que naquela época a Kodak era famosa. Do evento, né? Sim. E aí nós tem as fotos da entrega dos prêmios, né? Você e o Jaime entregando para o primeiro e para o segundo lugar, não é isso? E esse foi do tapete de Corpus Christi. Porque também, muita gente não sabe no Guarujá, mas eu que introduzi o concurso de tapete de Corpus Christi. Né? Tem as fotos também aí. Nessa época também? O tapete foi 80, foi em 80. Começou em 80. Começou em 80. Esse eu cheguei a participar do meu último ano colegial, foi em 79. E a gente ajudou no ano seguinte a galerinha que vinha atrás da gente. Era uma delícia. Eu levantava às 4 horas da manhã, está aí na foto, eu acompanhando, e eu acompanhava. E acompanhava a comissão julgadora também, que era classificação. Né? Os tapetes eram classificados. Professor, eu vou pedir licença agora. Nós vamos para o nosso primeiro bloco comercial, né? Lembrando a todos que estão participando conosco ao vivo aqui, nós vamos sortear 2 livros do professor, que ele publicou há 2 anos, do Dom Domênico, contando a história do nosso querido e saudoso Padre Domênico. E quem comentar, qualquer tipo de comentário na nossa live, já estará participando automaticamente e concorrendo
a esse sorteio dos 2 livros, tá bom? Então nós vamos agora para um breve e rápido intervalo e a gente volta já já. Contando Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Voltando ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Litoral Paulista, vamos continuar com os nossos anunciantes. Restaurante Tahiti, do nosso amigo Jairo Nobre, é um dos melhores restaurantes da cidade do Guarujá, super tradicional, fica ali no calçadão da Praia das Pitangueiras, com o Antônio de Souza, pertinho da Vila Militar também, uma das vistas mais bonitas da nossa praia, um ângulo de visão maravilhoso para você jantar, almoçar, fazer um lanche. E tem agora o rodízio de pizza também, domingo, segunda e terça. Passe no restaurante Tahiti, fale que você assistiu a nossa live, dê um abraço no Jairo Nobre por nós. E eu vou passar para o Jailson falar também da Refrigeração Castelão. É isso aí, Henrique. Refrigeração Castelão, aqui em Guarujá, em 2 endereços. Você acha a Refrigeração Castelão na Rua Montenegro 159, Avenida Oswaldo Cruz 1015 e em Bertioga, na Avenida 19 de Maio 1078. Se você está precisando aí consertar a sua máquina de lavar, seu fogão, sua geladeira, instalação de ar-condicionado em o melhor preço, você vai achar aí insumos para ar-condicionado também, tubulação de cobre, ou se seu ar deu problema aí, você é refrigerista, procura a Refrigeração Castelão. É o melhor lugar para você comprar peças de refrigeração. Agora também quero chamar a atenção de vocês para esse nosso momento Museu de Guarujá. Gente, nós estamos fazendo uma campanha, precisamos de 300 pessoas para patrocinarem o nosso museu. Ele tem verbas para funcionar somente até o mês de outubro. É o primeiro e único museu da história de Guarujá. Está funcionando desde novembro, tem quase 500 itens, não tem mais porque nós não temos espaço no local. Então, por favor, participem, vamos ajudar a salvar o museu. Ó. Seja o patrono, vamos colocar o nosso nome na história da cidade, tá bom? Como fazê-lo? Basta entrar em qualquer mídia social do CEDOM Guarujá, CEDOM, CEDOM, Centro de Documentação e Memória. Lá vocês vão saber como participar desse projeto aqui. É muito simples, muito rápido e fácil, e a gente vai estar fazendo uma ação muito boa para salvar a história e a memória da nossa cidade e da nossa sociedade. E, concluindo aqui esse momento jabá, livraria Edebooks. Quem quiser comprar livros sobre a história de Guarujá, basta entrar nesse endereço aqui, ó, edebooks.net. Lá você vai encontrar vários livros sobre a história da nossa cidade e alguns livros meus também, como esse aqui, Fidel com a dele, eu com a minha, onde eu conto uma passagem da minha vida nos anos 80 e tem alguma coisinha aqui do Guarujá também. Algumas informações, muita gente que é dos anos 80 se identifica muito com essa história. Vamos voltar então com o nosso querido professor João, que vai agora entrar já nos anos 80, né, professor? Isso, nós começamos, Henrique, com a primeira coisa que também nós fizemos em 80, não sei se você se lembra, a Biblioteca Municipal Martins Fontes, ela era embaixo
do Departamento de Educação e Cultura, onde é a Câmara Municipal, era ali. Onde hoje é o Shopping Guarujá, atrás do Pão de Açúcar. Não. Naqueles dois sobrados geminados. Na Mário Ribeiro, Isso. quase esquina da Quintino Bocaiúva. Isso. Ali funcionava a Biblioteca Municipal, Martins Fontes, mas ela pegava toda a parte de térrea, né? E estava muito necessitando de reorganização. Aí nós fizemos a reorganização, tem as imagens aí, eu com o Jaime, com o Deros, com a delegada de ensino da época, e nós remodelamos toda a estrutura, né? Que estava com cupim, etc. Nós remodelamos. Atualmente, infelizmente, a biblioteca ficou mais tacanha, né? Graças ao coordenador de biblioteca que nós temos, é que ela é bem movimentada e tudo, mas ficou bem diminuta em relação ao que era no passado. Sim. Bom, e depois, eu tinha, como você, eu tinha um desejo de fazer um museu da história do Guarujá. E aí eu comecei a pesquisar. Antes disso, Henrique, deixa eu contar uma historinha rápida. Quando eu dei aula na Praia do Tombo, os alunos perguntavam para mim, de onde o senhor é? Aí eu dizia, eu sou de Casa Branca, uma cidadezinha do interior, contava o porquê do nome, onde surgiu o nome Casa Branca, que Dom Pedro passou por lá, plantou os coqueiros, etc. Como que o senhor sabe de tudo isso? Né? E para muitos pais também eu contava. Eu dizia, porque a minha professora do 2º ano contava a história de Casa Branca. E aqui do Guarujá? Aí eu perguntava para alguns pais, para alguns alunos, o que significa Guarujá? Né? Perguntava algumas coisas do Guarujá. E eu via que eles não sabiam nada sobre a história do Guarujá. Aí, quando eu assumi o DEC, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa grande e montei uma apostila sobre a história do Guarujá. Tinha a parte geográfica, tudo bem simples. E distribuí para todas as escolas, inclusive as estaduais. Porque eu falei, caramba, como esses professores trabalham e não contam nada do Guarujá? Né? E depois, graças a Deus, surgiu o livro do Paulo Mota E da Mônica. E da Mônica Damasceno. Pérola ao Sol. Isso. E aí, o que eu fiz também? Eles não conheciam, por exemplo, na escola da Praia do Tombo, não conheciam o hino do Guarujá. Não sabiam. Gravei em fita cassete e mandei para todas as escolas, tanto municipais quanto estaduais, inclusive com a letra. Isso a gente fez. O brasão, né? Isso. Voltando então à criação do museu, eu dei a ideia, o Jaime ficou encantado com a ideia. O Dr. Derossi, quando eu joguei a ideia do museu, o Dr. Derossi estava na sala, que ele era do departamento jurídico do Jaime D'Ágio na época, e estava, até me lembro que estava assim, o Maurício Alexandrovitch também, estava, o sogro do Lealdino, e ele falou, nossa, professor, que ideia boa. E o Jaime na hora falou, eu sei onde pode ser, tem uma casa, está embargada, é nossa, da prefeitura, lá no caminho do Perequê, vamos fazer lá. Tem a foto aí, se ele puder colocar, tem a foto aí do jornal, olha, Casa da Fazenda obrigará museu, é essa casa aí que seria incrível, o museu. Isso 81. Você já tinha feito aquele projeto Volta ao Passado com Amor? Isso. Foi nesse comecei período. por ele. Tá. Né? Volta ao Passado com Amor. E esse projeto foi muito legal, muita gente acabou me conhecendo. Saiu até no Estadão, né? Saiu. Teve e eu fiquei mídia muito boa. feliz, porque eu consegui, Henrique, de pessoas antigas, me lembro até do centenário que você citou, da família do Daige, Da Bertoldi. do Bertoldi, eu consegui diplomas antigos, boletins antigos, sabe? E aí, a Lúcia Falkenberg, que era do Infam e do curso de Bertioga, ela comprou a ideia também e se somou a nós. Ela era do Instituto Histórico também, Isso, né? Histórico Geográfico. E ela encampou a ideia, etc. Tanto que a reportagem que saiu no jornal ficou em 2 páginas, né? Sim, sim. E, inclusive, ela conhecia o Chiquinho Scarpa, que tinha dito a ela que ele tinha talheres do Grande Hotel, tinha vários materiais que ele doaria para o museu. Né? Mas, infelizmente, foi
um sonho não realizado. Mas não, foi quase. foi quase. O que faltou, assim, exatamente? Faltou vontade política. Certo. A vontade Que política. é hoje mais ou menos o que está acontecendo com o museu de hoje. Ou seja, 45 anos depois, nós estamos revivendo algo bem parecido. Infelizmente não saiu. Bom, enfim, também eu não posso deixar de mostrar, não sei se eu mandei, a Stephanie Honoriachi, do CRPI, ela estava com problemas que a escola não tinha sido autorizada, o processo foi mal feito, etc. E ela me procurou. E eu organizei rápido para ela, em 2, 3 meses eu consegui refazer todo o projeto e aí saiu a autorização no Diário Oficial, autorizando. Regulamentando a escola. Isso, a escola. O instituto, o centro não. Que já era desde 63, já né? Era antigo. E aí ela fez uma festa no final desse ano, que saiu a regulamentação direitinho, e ela me insistia, professor, o senhor vai na festa. Eu não entendi até por que ela estava insistindo tanto, né? E não, aí, não vai faltar. Se ele puder colocar, aparece a Steph colocando um bottom em mim, sim, me dando um certificado de sócio benemérito, né? Tive essa honra de receber, ela aparece a foto da nossa querida Stephanie Honoriachi, uma pessoa que, assim como o Dom Domênico, né, se entregou de corpo e alma para o Guarujá, né? E interessante, ela me procurou também depois no meu gabinete e ela disse, professor, é o meu centro de recuperação de paralisia infantil, mas eu tenho cadastrado inúmeras crianças com outras comorbidades, com outras dificuldades de aprendizagem. E de fora do Guarujá também, né? Também. Vinha gente de Santos, de São Vicente. Sim, ela fazia um trabalho maravilhoso. Aí surgiu-me a ideia de, então, criar uma escola excepcionais. Voltei lá no gabinete do Jaime e falei, Jaime, olha, eu tenho esses dados aqui, peguei todos os dados de pesquisa que ela tinha, falei, nós precisamos montar. Ah, o professor pode montar. Pensa aí que nós vamos fazer, só que o nome sou eu que vou dar. Aí ele deu o nome de presidente Franklin Delano Roosevelt, né? Sim. Mas eu criei lá, quem me ajudou muito foi uma sobrinha da dona Leia Bertoldi, a Flávia, que era psicóloga. A Flávia me ajudou muito. Ela tem ligação com a Unisantos, se eu não me engano, Sim, né? ela foi diretora da Unisantos. Inclusive, ela que entregou o diploma para a minha filha. Quando minha filha se formou. E aí a Flávia me ajudou muito. Nós fomos visitar várias escolas, que até então a gente não tinha noção de como era, né? Os materiais, etc. E aí a gente fundou a Escolas Excepcionais. Tem um recorte aí também, que eu até me admirei. Na gestão do Farid, o Mohamed autorizou, a diretora tinha sido minha aluna na faculdade do Domênico, de pedagogia, e ela falou, olha, Mohamed, eu achei que foi o professor João que idealizou a escola, está aqui no recorte do jornal que a gente tem guardado aqui. Aí eles me convidaram para ir lá assistir não lembro se foi 20 anos que a escola fez. Bom. Aniversário. Por falar em aniversário, deixa eu colocar um pouquinho. Você estava falando da sua ligação com o Milzo de Oliveira, com o professor Guilherme Furlani, que inclusive era sogro do Dr. Luiz Braia, e é pai do Baiardo, né? Isso. Ok, beleza. Já deixamos o pessoal ter uma ideia. E você, como diretor do Vicente Carvalho, fez uma homenagem para eles no cinquentenário da escola. Vamos falar disso também? Vamos, 1989. Eu estava na direção do Vicente de Carvalho, junto com a Ângela Caselli, e ia fazer 50 anos. Nessa época, Henrique, no telhado já tinha criado árvores, plantas, tão sujo que estava, as cortinas estavam rotas, né? E eu falei, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa para comemorar o cinquentenário da escola, né? E aí comecei a correr atrás, né? Tinha um porém, o Estado não tinha dinheiro, não mandava dinheiro. A prefeitura dizia, a escola, o prédio não é nosso, então não dava nada. Aí eu comecei a fazer campanhas, né? Com vereadores, com políticos, com famílias abastadas do Guarujá. E eu tenho até uma historinha que eu vou contar agora rapidinho, o seguinte. Eu queria trocar as cortinas. Aí chamei algumas mães
que eram costureiras, etc. Olha, se eu arranjar o pano, você... Não, pessoal, a gente faz. Nós fazemos, deixa para nossa conta. Aí eu falei, agora eu preciso do pano. Era algodão cru, que eu estava querendo, que era o mais barato. Aí fui ver na Pernambucana o valor, não tinha a quantidade de dinheiro para comprar. Aonde eu fui? Guarujá Veículos. Fui lá, Viola, estou precisando da sua ajuda. Aí, o que o senhor precisa, professor? Eu quero trocar todas as cortinas do colégio. Eu estou numa fase difícil, complicado, né? E eu tinha feito uma pesquisa antes. Falei, pois é, eu fiz uma pesquisa, eu vi que no primeiro ano, você e a dona Terezinha, né, a esposa dele, estudaram junto, só que ela passou e você ficou. Eu vou expor essa pesquisa. Não, o senhor não põe isso na coisa. Quanto o senhor precisa de pano? Aí eu consegui trocar as cortinas do Vicente Carvalho. A Lúcia Ventura, uma graça. Dona Lúcia, um beijão. Ela falou, professor, não, eu dou a cortina da sua sala. Da sala da diretoria, eu dou a cortina. E aí ela doou a cortina. E aí eu precisava pintar a escola, não tinha tinta. Fui nas casas de tinta, consegui algumas coisas. O Centenário, o Miguel Silva e o seu José Pedreiro, eram vereadores na época, deram uma lata de tinta. José Pedreiro, acho que... o Zé. E aí eles me deram. Eram muito amigos, assim, etc. E eles gostavam muito do Jaime e eles acabaram dando uma lata de tinta. E o que eu fiz? Eu tinha amizade com o coronel lá do Forte dos Andradas. E aí fui lá. Olha, estou com uma situação, eu preciso limpar o telhado. Professor, o senhor pode suspender a aula de uma sexta-feira? Falei, posso, eu suspendo a aula, paciência. Vou lá, falo com a delegada. Suspendi a aula numa sexta-feira. Ele mandou o exército inteiro para lá e olha que legal. Trocaram as telhas, limparam, lavaram. Né? A escola foi um brinco, né? A gente também fez isso no Vicente de Carvalho, no seu cinquentenário. E nós temos essas fotos aí, né? O Jailson já mostrou alguma? A escola é antiga. E aí, então, a escola não tinha biblioteca. Por isso nós falamos no Guilherme. E aí eu falei, eu quero prestar uma homenagem ao professor Guilherme. Professor, mas ele é vivo. Eu não quero prestar homenagem para morto, eu quero prestar para vivo. Em vida. Em vida. É legal isso. Aí construí a sala lá atrás, as duras penas, e aí liguei para dona Maria José, né? Aí eu falei, dona Maria José, olha, eu queria uma foto do professor Guilherme, só que eu vou fazer uma homenagem para ele que vai descerrar a placa, vai ter algum problema? Não, professor, isso. E eu falei, a senhora me manda uma fotinha que eu quero ampliar. Não, o senhor não vai ampliar nada, eu vou mandar a foto já ampliada. E aí coloquei lá. E liguei para o Marcelo, do Milzo, filho do Milzo, de Oliveira. Falei, Marcelo, eu quero homenagear seu pai, vou uma foto e eu reorganizei a sala dos professores e vou intitulá-la Professor Milzo de Oliveira. Tem algum problema? Não, professor, eu mandava, aí fiz a mesma história, ele mandou a foto também. Me lembro que nessa época o seu Milzo já andava com uma bengalinha. Uma homenagem muito merecida, né? Nossa. Aí, nunca me esqueço, quando o professor Guilherme, nós fomos lá para a biblioteca, ele descerrou a placa e viu que era ele, que nem a dona Maria José, ninguém contou para ele que era o nome dele, né? Eu nunca me esqueço. O que ele te falou? Ele era muito alto, e eu sempre fui baixinho, né? Ele me beijou assim, na minha careca, e falou, só você mesmo, moleque, para fazer isso. Que ele te conheceu, garoto, né? Não esqueço. E aí que eu descobri também que o professor Magela Furlano Júnior, que é sobrinho dele, foi meu professor de geografia em Casa Branca. Como a história E seu Milzo foi a mesma coisa. O seu Milzo ficou tão feliz da homenagem que ele recebeu, não mais que eu, mas ele ficou muito feliz na homenagem que ele recebeu de ter a sala de professores com o nome dele. Até hoje ele é muito lembrado. O seu Milzo é muito lembrado. Foi meu diretor também. Foi uma pessoa maravilhosa. Eu tive ele como diretor, né, mas eu era na escola isolada, depois tive a Alice Mazini de diretora também. Dona Alice, saudosa Dona Alice. Vicente, ela também foi minha diretora. Que falavam francês também impecável, uma né? Gracinha, uma gracinha. Bom, deixa eu fazer um parêntese agora. Carol tá me escutando aí na técnica? Oi. Tem algum comentário pra gente interagir com o público? Sim, nós temos Leia, alguns por comentários aqui. O comentário agora que eu vou ler é da Carolina Fernandes. A Carolina Fernandes desejou uma boa noite a todos. Boa noite, Carolina. Tem uma pergunta para o professor.
O que ele vê a banalização da educação por parte dos governantes? Não está no mérito aqui da nossa entrevista, mas eu não vejo assim uma banalização, mas há necessidade de adaptações na educação. Eu, como passei em 5 gestões diferentes, eu tenho algum conhecimento do que nós fizemos no Guarujá. Há muitos impeditivos. Aliás, eu gostaria de falar para ela o seguinte: leia um livro chamado País Mal Educado. Leia esse livro que você vai ter a melhor resposta dessa pergunta que você me fez. País Ela Mal é bem Educado. complexa e acho que você está deixando muito bem colocada essa sugestão de leitura. Serve para nossa amiga e para todo mundo que tem essa inquietação em relação à educação e ao ensino no Brasil, né? Esse livro é maravilhoso. Era de um jovem jornalista. Ele percorreu o Brasil inteiro. País Mal Educado. Eu acho que todos os professores e o pessoal que trabalha na SEDUC deveria ler esse livro. É isso aí, parabéns. Temos mais alguma coisa? Sim. Mais algum comentário? Pode ler, Temos Carol. o comentário do Ricardo Melo, que disse: Professor João me alfabetizou, eu nunca me esqueço. Ricardo Melo, tem uma lembrança? Lembro desse nome, sim. Ricardo, Obrigado. boa noite, obrigado. Obrigado, Ricardo. Mais um, Carol, aí a gente volta para a entrevista. Stefano Matos, que orgulho, parabéns, pai. É meu filho mais velho. Valeu, obrigado aí pela audiência. Voltando, você ia falar da Olimpíada da Educação. Antes, a primeira OMEG foi eu que criei. Primeira Olimpíada Municipal Escolar do Guarujá. Essa Olimpíada, nós tínhamos futsal, basquete, vôlei, futebol de campo e corrida de 100 metros que a gente fazia no Forte dos Andrada. Tem fotos aí também. Se der para mostrar. E nessa época eu convidei, ele aceitou, o Hades, o professor Hades foi meu chefe de esportes. E ele me ajudou muito na formação dessa primeira OMEG. Que ano foi isso aí? Foi em 1981. E eu também trouxe, olha lá, primeiro OMEG, 1980, olha lá. O Hades era garotão ainda. Aí essa foto é no Tejereba, porque o outro ginásio ainda não existia. Aí eu estou ali, esse Stefano que ligou agora, meu filho, é esse aí que está com vestido de romano. Eu fiz uma biga romana e ele abriu legal. O desfile da primeira OMEG. Jaime aí hasteando a bandeira. Se der para ir para outra foto, essa Olimpíada era aberta às escolas públicas, municipais e estaduais. Eu me lembro até, se não me falha a memória, foi o Raquel de Castro que venceu o primeiro lugar dessa primeira vez. Raquel era fera. Era fera. E o Almeida Júnior ficou em segundo lugar. Aí o nosso querido amigo, que já nos deixou, Rampazzo, me ajudava muito para cobrir tudo que eu imaginava fazer. Ele encampava, vamos lá, professor, faça a cobertura para o senhor. Ele também, na sua época, ele foi diretor, né, do turismo? Foi numa outra administração? E eu cheguei a participar de programas na rádio, a convite dele eu ia lá. Em cima do bambuzal? Isso. Né? Depois, se der para mostrar outra foto, aparece nós fazíamos também a eleição da rainha da Olimpíada. Festa das Nações também. Sim. E que mais? Aí, olha, a entrega do troféu, a Tininha, a professora Tininha, da Manuta, e a aluna acho que se não me engano, foi do Almeida Júnior do Jafé. Essa primeira Olimpíada também recebia parabenização da Câmara Municipal, era o nosso querido Gumercino Muniz Sampaio, que era o presidente na época, né? Anos 80 ainda. Anos 80. Saudoso Gugu. Gugu. Para os íntimos. Ali, na rua ali perto do Dom Domênico, né? Que tinha
Cartório? O cartório. Na Santo Amaro. Santa Amaro. O shopping onde ficava também a Dona Madalena lá. E depois, se eu correr um pouquinho, nós fizemos a Festa das Nações, que era famosa no Guarujá. Nós começamos no Tejereba e depois nós fomos para o Clube da Orla. Passou a ser no Clube da Orla. E também, eu não posso deixar de informar, Henrique, que a Escola Almeida Júnior foi criada na minha gestão, e a Escola 1º de Maio e a Escola Franklin Delano Roosevelt. São 3 escolas que foram criadas na minha gestão. Que aí te dá um orgulho também, né? Sim, muito. Que são escolas que são bem tradicionais, né? Sim, sim. Bem, vamos de novo chamar um intervalo, porque nós temos que ainda falar do Dom Domênico, né? Do seu livro, né? Sim. Do seu livro e do nosso querido Padre Domênico. Então vou chamar de novo o nosso intervalo comercial e a gente volta já já. Contando Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Voltando mais uma vez ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Litoral Paulista, com a segunda temporada do Contando História. Esse é o nosso primeiro episódio com o professor João Pecchiori, e nós vamos voltar a falar dos nossos patrocinadores. O restaurante Tahiti. Não deixe de comparecer ao restaurante mais charmoso da Praia das Pitangueiras, frente para o mar, aquela coisa linda, maravilhosa, pôr do sol sensacional, para janta, para almoço, para aquela pizza deliciosa, o rodízio que eles fazem com os melhores ingredientes. A pizza é maravilhosa, é sensacional. Tem coisa lá que você só encontra no restaurante Tahiti, do nosso amigo Jairo Nobre, calçadão da Praia das Pitangueiras, bem na frente da Rua Antônio de Souza. Restaurante Tahiti, 30 anos já, tradição, coisa maravilhosa. Vou passar para o Jailson para ele falar da Refrigeração Castelão. É isso aí, Henrique. Refrigeração Castelão, atendendo para você que é refrigerista, se você precisa aí consertar máquina de lavar, fogão, geladeira, fazer instalação de ar-condicionado, se você precisa de peças para equipamentos de refrigeração, é com o Castelão, hein? Atendendo em 3 endereços, aqui no Guarujá, na Rua Montenegro 159, em Vicente de Carvalho, na Avenida Oswaldo Cruz 1015, e em Bertioga também, na Avenida 19 de Maio 1078. O melhor preço da região é Refrigeração Castelão. Gente, voltando a falar mais uma vez do nosso querido museu, aqui ó, campanha para salvar o museu, projeto para 300. Nós precisamos de apenas uma pessoa a cada 1000 guarujaenses. Eu só preciso de uma pessoa. Gente, é uma pessoa a cada 1000 cidadãos. Faça parte desse projeto. Vamos manter o nosso museu aberto, tá bom? Quer saber mais sobre isso? Entre em contato em qualquer mídia social do CEDOM Guarujá. Instagram, Facebook, YouTube, X e agora até no TikTok. Tá bom? Você vai descobrir lá como ajudar o CEDOM. Antes da gente voltar à nossa entrevista, que agora a gente vai mudar um pouco o foco para o livro do professor João, que ele lançou em 2023, é isso? Isso, abril de 2023. Do Padre Domênico, todo mundo já conhece bastante, né, sobre a história do padre, mas não em detalhes como está no livro.
Então a gente vai abordar um pouquinho, tem alguns itens de acervo que o professor João trouxe também, mas eu quero saber da nossa técnica se a gente tem aquela surpresa para o nosso público, Jailson. Podemos colocar no ar? É para colocar agora? Dá para colocar agora? Dá, um vídeo? Agora, se você quiser. Olha, nós vamos colocar um vídeo, professor João. Nem o professor João assistiu ainda. Nós pegamos 5 imagens do Padre Domênico e através da expertise da nossa técnica aqui, nós conseguimos, com a inteligência artificial, criar vídeos com essas fotos. E nós vamos ver uma cena inédita, uma fotografia que nunca foi dada publicidade, o Padre Domênico andando em uma lambreta. Então, vamos lá, Gerson, por favor. A gente vai assistir agora e a gente solta no final do vídeo também para o nosso público. Gostaram? Gostou, professor? Maravilhoso, nossa, maravilhoso. Ele essa foto andou até de carroça. De cavalo, né? Você vai mostrar agora a Sim. revista. Essa foto do Padre Domênico na lambreta, na Vespa, melhor dizendo, é da família, acervo da família Fernandes, do seu Tico. Sim. Né? Pai da Eulália e do casado. Sim. E ele tinha, assim, muita amizade, muita intimidade com o Dom Domênico, porque sempre o Tico era uma pessoa muito prestativa. Era pau para toda obra. Sim. E tanto que aparece nessa cena raríssima, né? O padre na Vespa do Tico. Muito legal. Muito legal. E a gente deu hoje, então, isso de presente para o nosso público e para você também, que me deu essa honra de entrevistá-lo. Então vamos falar do seu livro. Como surgiu a ideia? Como que esse projeto foi sendo preparado por você? Na realidade, eu já tinha essa ideia há algum tempo. Logo que o padre morreu, né? E por que surgiu essa ideia do livro também? Porque eu comentava, meu filho caçula, eu tenho 4, o caçula, ele começa assim, pai, eu converso com os meus amigos, eles sabem só Dom Domênico, que é o nome da estrada e do colégio da faculdade. Não sabe mais nada. Falei, como não? A gente não divulgar a história fantástica do padre que muito fez pelo Guarujá. E aí eu comecei a escrever. Depois de um tempo, o presidente da Santa Marinha se me ligou, doutor Urbano, que ele comentou que tinha convidado um médico para escrever sobre o Dom Domênico, então ele não sabia que eu já tinha todo o escopo do livro pronto. E aí o doutor Paulo Caol falou para ele, Urbana, mas você já procurou o professor João Pecchiori? Ele trabalhou com o padre durante anos, direto, lá no colégio, e eu estou sabendo que ele tem já todo um livro montado, os capítulos, e aí a gente se uniu para escrever o livro. Foi assim que surgiu o livro Dom Domênico. Quanto tempo demorou para escrever, professor? Eu sozinho, levei uns 2 anos. E aí depois foi rápido, porque já estavam os capítulos todos já esquematizados, e aí eu distribuí para os outros 2, foi mais tranquilo para terminar. E nós vamos sortear 2 exemplares hoje, Eu trouxe, né? 2 exemplares para ser sorteada. Então, você que está nos assistindo, participe com apenas um comentário. Pode ser uma pergunta, pode ser um olá, uma boa noite. Vou até perguntar para a Carol se ela pode falar o nome de umas 3 ou 4 pessoas aí, Carol, por favor, que vão participar do sorteio. Bom, quem vai participar do sorteio, o nome é Belmira da Costa Melo, comentou, boa noite, parabéns João, linda trajetória. Yara Denise também comentou, muito bom ter você de volta, Henrique Dias.
Obrigado, Yarinha. Beijo. Eládio Rosa Filho, estou aqui assistindo muito orgulhoso do meu amigo Henrique, seu desempenho e dedicação para contar a história da cidade. Obrigado, Eládio. Forte abraço, meu irmão. Mari Robles também comentou, parabéns, professor. Obrigado. Mais um. Ricardo Amaral, parabéns a todos os patrocinadores e administradores do museu, que não deixem a história de Guarujá se perder. É isso aí, Ricardo. Obrigado. Também falar, temos professor. mais um comentário da Maura Pescador. Professor, lembra do primeiro festival de música estudantil de Guarujá? Foi em 1981. Sim. Acho que foi esse que eu me referi. Isso. Um beijo, Maura. Obrigado. Pode falar, professor. Não, antes do nosso sorteio, Henrique, eu não posso deixar de dizer, vou mostrar para aquela câmera lá, que eu me especializei em criança disléxica. Ah, sim, E eu tive, não sei se vai dar para ver, nesse aqui é melhor, não? Em 2004 fizeram uma matéria, um jornal, a Folha inteira, comigo, sobre dislexia. Que eu tive muitos clientes, eu tive clínica, que eu tratava de disléxicos, e eu tive muitos casos aqui no Guarujá. Né? E fiz muitas palestras também sobre esse tema. A incidência, ela alcança quanto em porcentagem? Tem esse estudo? 15%. É muito, 15%. né? É que muitos disléxicos não sabem que são. Mas, porque ela também tem níveis, né? Mas tem muitos disléxicos. Sim, sim. De graus diferentes. E a maioria são meninos. Dá mais em meninos do que em meninas. Muito curioso isso. Eu fui um dos primeiros associados da ABD, Associação Brasileira de Dislexia. Ela foi criada em 83, em 84 eu já era associado. E você participou de congressos internacionais também? Também, sobre dislexia. Eu era apaixonado pelo tema. E existe assim, nessa sua trajetória pública, vocês conseguiram, não seria bem o termo recuperar, mas minimizar esse problema nas crianças em sala de aula? Assim, um pouco sim. Por quê? Porque quando tiveram conhecimento dessa minha especialização, eu fui praticamente em quase todas as cidades da região metropolitana da Baixada Santista. E eu fui fazer palestra para professores. Então isso para mim foi muito bom, porque muitos professores não tinham conhecimento de causa, né? E às vezes o aluno tinha dificuldade, porque o disléxico dificuldade, léxico com léxico, português, a escrita e leitura. Então acabava abandonando essas crianças porque não tinha conhecimento de causa, de como trabalhar com elas, né? Isso foi muito bom. E porque a criança disléxica também, infelizmente, a dislexia não vem sozinha, ela traz comorbidades com ela, né? Então, quando a gente divulgou muito, inclusive para alfabetizadores, a gente teve um retorno muito bom do professor alfabetizador ter mudado a visão dele, né? Aquela criança tem dificuldade, leitura e escrita. Inibe a criança. Inibe, né? Muito. E ele sofre, porque 97% dos disléxicos, eles têm um QI muito alto. Então eles sofrem, eles sentem até dor. Porque eles não conseguem entender por que ele não consegue ler e escrever com a mesma agilidade e facilidade que os outros. Sim. E que às vezes são muito menos inteligentes do que eles. Né? Então, com o educador ciente disso, minimiza um pouco esse lado dessa ansiedade, né? Dessa limitação. Aí. Foi um trabalho que eu me orgulhei muito de ter feito. Bacana, viu? Parabéns. Mais um parabéns pela sua coleção de parabéns. Obrigado. Né? São vários, né? Aí nós estávamos falando, a Maura citou a questão do festival, né? A fotografia, o concurso. Você fez o resgate da história, a tentativa da criação do museu, né? Que infelizmente se frustrou, não por sua responsabilidade, mas por responsabilidade de outras pessoas que não deram sequência nas etapas necessárias, né?
E aí, então, nós chegamos... vamos voltar um pouquinho nessa sua relação com o Padre Domênico. Você começou a trabalhar com o Padre Domênico em que momento? Eu comecei a trabalhar com o Padre Domênico dia 20 de abril de 75. E, na realidade, eu fui admitido pela Santa Marense, não pela Sociedade Amparo. A Santa Marense cuidava do Hospital Santo Amaro. Certo. Né? Eu comecei com o padre lá. Até depois eu queria que ele colocasse uma foto, deu com o padre, na inauguração da capela Nossa Senhora Consolata, no hospital. Eu tive muita sorte também, Henrique, porque eu tive pessoas maravilhosas. O convívio com o padre ter se simpatizado comigo, né? Tive a sorte de viver com Ana Juliana e com a Maria Aparecida Antunes Correia de Jorge, duas pessoas que me ajudaram muito, assim, foram minhas mestras, né? Eu era um pouco mais jovem do que elas e elas também confiaram muito em mim, né? Me deram muita responsabilidade. O seu Leôncio Camargo, também, trabalhamos, né? na mesma sala, né? E eu tive essa sorte, né? E a gente se empenhava muito, porque o padre passava isso pra gente. Para mim, para Juliana, para Cida, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, nós íamos trabalhar normalmente, né? Porque as obras sociais eram muitas coisas para serem feitas. E aí eu estou vendo lá que ele colocou a foto, daí dá para ver o carinho que o padre me olhava. Ó. Aí a inauguração da capela Nossa Senhora da Consolata, se não me falha a memória, foi em 79. Não sei se eu coloquei aí na foto embaixo o ano. Tem, lá, isso, 8 de dezembro de 79, foi quando o padre inaugurou a capela Nossa Senhora da Consolata, de quem ele era devoto. E nesse livro, a gente conta muitas histórias, algumas relatadas pelo próprio padre, né? E outras pela Juliana, que conviveu com o padre desde os seus 17 anos, lá no Grande Hotel, que o padre ia tomar suas refeições do café da manhã lá, e os pais da Juliana moravam no Grande Hotel, num dos apartamentos. Né? O pai dela era húngaro, né? Era húngaro. Isso, acho que era húngaro. Ele era polonês, não me lembro. Ele era daquela região da Europa Oriental. E interessante, que muita gente não sabe, a Juliana foi alfabetizada em italiano primeiro, depois em português, por uma tia dela. Então ela tinha um contato com o padre maravilhoso, né? Imagina, ele se sentia em casa, né? Sim, e aí ele começou trabalhar com a Juliana direto desde os 17 anos. E ela era uma pessoa muito bacana. Muito bacana, muito inteligente, né? E à frente do seu tempo. Sim, com certeza. Ela começou, quem cuidou tudo por exemplo, da creche maternal, ela que fazia as matrículas, ela que fazia os contatos com as famílias abastadas para ajudar, fez um trabalho maravilhoso, né? E quanto às faculdades. E inclusive, eu me lembro que ela, nós conversando, ela falou: João, eu só vi o padre chorar 2 vezes. A primeira vez foi quando ele estava em Brasília e saiu a autorização das faculdades. E a primeira vez foi quando o hospital foi autorizado, e a segunda vez a faculdade. 22 de abril de 62. 62. É isso aí. E aí ele mostrou aí, eu gostaria que retornasse, interessante, o padre foi participar de um concurso na TV Record, Salve-se Quem Quiser, né? E o tema dele era a Segunda Guerra Mundial na Itália. E eu vou aproveitar que muita gente, algumas pessoas que não tinham conhecimento de causa, achavam que o padre era assim, delicado, porque ele cumprimentava e a mão direita dele ele não aperta, ele não fecha, porque ele tomou um tiro, né? Ele tomou 2 tiros. Ele era capelão, né? Ele era capelão do exército da Itália. E aí ele foi mandado para o Brasil. Muita gente pensa que ele já veio direto para o Guarujá, ele não veio direto para o Guarujá. Ele foi primeiro para a fazenda Tamoios, perto de Araraquara, por ali. Depois da Tamoios, ele veio para Ubatuba, depois que ele veio para o Guarujá, e aqui ele se fixou, né?
E a gente tem histórias imensas. Quando o padre chegou, a igreja só tinha metade feita. Isso. Né? Ele terminou toda a igreja em 2, Era 3 mais o altar, né? A nave ainda não e tinha estava... os tapumes, isso, né? E o padre conseguiu. Aí ele fez o parque infantil atrás, né? Me lembro que ele mesmo me contou uma vez que ele precisava cercar o parquinho e não tinha cerca, não tinha. Ele foi visitar uns amigos ou benzer cavalos no Raras, e ele chegou lá e viu uns gansos separados com umas cerquinhas brancas. Ele disse pro cara: não, olha, o ganso tem que estar livre, eles vão querer ser mais saudável, não precisa de cerca. Me dê essa cerca aí que eu vou vai ter mais o parquinho infantil. E trouxe a cerca. Vai ter mais serventia. Então ele tinha essa área foi também, parte dela foi doada por uma família de São Paulo, né? Então, o parque infantil, né, que ele fez atrás da igreja, eu acho que eu coloquei a foto aí também. Foi da família Calfá. A família Calfá, eles tinham uma filha única, e com 12 anos a filha desapareceu e nunca mais voltou. E aí o sogro, aliás, o pai da Vera Calfá era muito rico, latifundiário, sim, etc. E ele pegou, falou: padre, o senhor quer fazer o parque infantil? Eu banco. Eu banco o parque infantil e banco 1 ano o pagamento da mensalidade das professoras. E eles fizeram isso. E o padre, lógico, pôs Parque Infantil Vera Maria Calfá, que era a filha dessa Inclusive família. Tem uma estátua, né? Não, a estátua, você está falando da estátua do Parque Infantil? Isso. Era o monumento à vovó. Isso. O padre mandou você esse monumento à vovó, eu não lembro o nome do arquiteto, acho que na foto eu coloquei o nome do arquiteto. E foi lá para o colégio, né? Para a faculdade. Primeiro ela ficava no Parque Infantil, atrás da igreja. E o padre dizia assim: a gente tem que homenagear a vovó, que fica com as crianças para as mães poderem trabalhar. E aí ele pediu para esse arquiteto, aí aparece ali na foto, embaixo acho que eu coloquei o nome do arquiteto, não me ocorre agora. Não tem? Não? Mas tem. E aí o padre fez, aí depois ele levou para frente do colégio, ficava na frente do colégio. Isso aí. Na minha época ainda tinha esse monumento lá. Professor, 3 curiosidades do Dom Domênico você tem aí para mostrar para gente? A revista O Cruzeiro. Sim. A gente já tá para fechar o programa, já está indo para 1h30 já. Essa revista Cruzeiro é muito interessante, porque o padre me procurou uma vez na minha sala, falou: Joane, fica com essa revista que eu não gosto dessa foto de eu caindo do cavalo, né? E eu falei: tá bom, padre, eu guardo. E guardei, mas mal sabia ele que Guarujá inteiro já tinha comprado a revista, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vamos ver se a gente consegue, Jailson, dar um zoom aí na foto. Aqui, e aparece bem o padre caindo mesmo do cavalo. Olha, vocês hoje já viram o padre andando aqui na lambreta, agora caindo do cavalo. O reverendo caiu do cavalo, mas logo recobrou o equilíbrio e a sua montaria. Uma grande homenagem para o padre Domênico, uma pessoa que marcou para toda a vida a sua presença em Guarujá, né? Para toda a eternidade, melhor dizendo. Depois eu tenho também O Céu Tem Prefeito no Guarujá, página 44. Na mesma não, revista? Essa aqui é a Cigarra. Na Cigarra. A Cigarra também foi uma revista muito importante no Brasil, né? Ela, se eu não me engano, ela foi publicada até o início dos anos 60. Aqui. Olha, e as reportagens pegavam folhas e folhas, viu? Sim. O Céu Tem Prefeito em Guarujá. Tem uma outra também, Capricho, de 1966. 1966, página 12. Todo esse acervo nós temos, viu, Henrique? Sim. Vocês têm até um projeto do museu, né? Do Padre Domênico. Vamos tentar fazer um museu. Página 12. Cadê a página 12? 11, 12. Aqui. Olha aqui, Hospital Santo Amaro, de capelão militar a vigário do Guarujá. Que é a historinha que eu contei do tiro na mão. Ele era capelão militar. E ele andando no bug pela cidade, né? Tem uma outra aqui que é o Cruzeiro. De Ray-Ban, que eram óculos que quase ninguém tinha, ele tinha um Ray-Ban. Sim, é que Ray-Ban era famoso. Porque o padre era bonitão. Cara. Ele era bonitão. Olha aqui. Domênico, o padre pra frente de Guarujá. Ele no bug, olha lá.
Sensacional A isso mulherada aqui. no bug e aqui na pia batismal da Igreja Matriz. Que, segundo dizem, foi doada por um judeu. Judeu, foi um judeu. Tem a história que ele falou pro judeu ainda, um dia hei de te batizar nesta pia batismal. Padre era fogo. Tem muitas histórias do padre, né? Muitas histórias. Muito. E aí, quem quiser, vai comprar o livro do professor João, do nosso querido amigo Marcos Nobre e do Jordan Vargas, né? Isso. Como que a pessoa pode comprar esse livro, professor? Então, eu coloquei aí, como é o nome dele? Esqueci. Eu tenho o endereço aí para comprar. Eu coloquei aí. Jailson. Joga na tela, Jailson, por favor. Enquanto o Jailson joga lá o endereço para aquisição do livro, Henrique, eu não posso dizer também que Dom Domênico foi uma das escolas de elite do Guarujá, né, na época, e nós fizemos intercâmbios com países sul-americanos. Sim, legal. A gente levava isso, os alunos e recebia os alunos de lá. Eu fiz com o Chile, fiz com a Argentina e fiz com o Peru. E acabou esse projeto, professor? Acabou. Não teve sequência? Não teve. Não teve sequência. Eu me lembro que para o Chile eu fui 3 vezes. Uma das vezes eu fui representando o Brasil no intercâmbio pedagógico-cultural. Eles convidaram e eu fui fazer uma ponência, que eles chamam, né? Palestra, sobre dislexia. Foi muito bom. Isso em 1993. Olha, lá se vão 32. 93. Mas parece que foi ontem, né? E inclusive a escola do Peru foi sui generis, assim, porque era uma escola particular de alunos com altas habilidades, superdotados, que falava na época, né? Sim. Foi muito interessante conhecer como eles trabalhavam com esses superdotados, sabe? Porque é uma educação diferenciada, diferenciada, né? totalmente tipo diferenciada. E era uma escola cara, era de elite no Peru. Ficava em Lima, no Peru. Eles também quiseram fazer parceria conosco. Então trabalhamos com esses 3 países, né? Aí eu estava falando do Salve-se Quem Souber, foi muito interessante, tem aí, viu, Jair? O apresentador fez uma pergunta meio capciosa, porque a intenção dele era que o padre não ganhasse, e ganhasse o outro que estava concorrendo. Mas só que o Paulo de Carvalho, que era o dono da Record, assistia, porque ele adorava o padre. E aí eu trouxe também, ele fez um ofício para o cara. Não, você fez uma pergunta capciosa, por isso que o padre deixou o padre classificado em segundo. Ele não vai receber o prêmio de consolação, não. Ele vai continuar aí. Olha e que determinou. legal. Eu tenho a carta aí, está aí. Muito interessante, do Paulo de Carvalho, que era o dono da TV Record. Que tem uma história também de vida impressionante. Maravilhosa. Né? Nossa senhora, nem fala. Então Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho. Então a gente tem todas essas histórias aí, né? Professor, nós estamos chegando na reta final. Tem mais alguma coisa, algo que tenha faltado para a gente finalizar? Vou fazer o seguinte, Carol, lê 2 ou 3 comentários rapidinho, enquanto o professor João organiza aqui, para ver se faltou alguma coisa. Se alguém está pedindo alguma informação também para ele, por favor. Eulália Fernandes comentou: parabéns, Henrique, pelo retorno do programa, sucesso, um forte abraço. Obrigado, Eulália, que fez parte da primeira temporada. Eu assisti a entrevista dela. E ela é a filha do Tico, que está na garupa do Padre Domênico aí na Vespa. Obrigado pela foto. Beijão, Eulália. Eu assisti a palestra dela. Foi muito legal. Quem mais também comentou foi o Jordan Vargas, grande professor, João Pesciori. Esse é o nosso amigo, pode saudar, fica à vontade. Cleane Obrigado, Vieira também comentou: que memória fantástica, professor João. Tenho um grande carinho pelo senhor. Qual é o nome? Cleane Vieira. Cleane, sim. Obrigado, Cleane. E mais um? Quem mais aqui comentou? Vamos ver.
Alda Simões, professor João faz parte da história de vida de muitas famílias, muitas histórias, saudades. Obrigado, Alda. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você estima mais ou menos quantos alunos você teve ao longo da sua carreira? Ai, eu me lembro que você fez essa pergunta por Luiz Maria. Foi, lembra? Foi. Eu assisti. Eu tenho essa curiosidade. Eu falei, caramba, não faço ideia, porque eu pior que ele, porque eu fui professor primário. Sim. Então eu peguei desde o primeiro aninho até a pós-graduação, né? Eu dei aula na pós-graduação também. Eu encontro tanta gente que fala, professor, o senhor lembra de mim? Eu, educadamente, olha, mais ou menos. O senhor me alfabetizou, o senhor foi meu professor no Vicente Carvalho. Muita gente. Então, porque nós temos o Dr. Paulo, né, que todo mundo fala do número de partos. De partos. Aí tem o professor Luiz Maria, você, né? São números que a gente não pode desprezar, né? São milhares, dezenas de milhares, né? Muitos. Às vezes estou tomando café na padaria, vem um. Professor, o senhor se lembra de mim? Nossa, muita gente. Muita gente. Legal. Parabéns mais uma vez, em meu nome, em nome da minha equipe aqui e Obrigado, de todos que estão nos assistindo. Vamos então para a parte final. Eu vou dar só mais um recadinho, gente. Olha, aqui eu trouxe, assim como professor, também trouxe os livros de história que eu lancei. Esse aqui lancei recentemente. O mínimo que você precisa saber sobre a história de Guarujá. Aqui eu tenho 130 personalidades da história de Guarujá, inclusive o Padre Domênico está nesse livro aqui. Sim. São 130 personalidades dos últimos 130 anos de história urbana. E esse é o volume 2 da história do Guarujá, são 350 páginas, da mesma forma que o volume 1, ambos possuem 352 páginas. Esse livro também está à venda, né, na edbooks. edbooks.net. Eu vou mostrar novamente aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? É só digitar aí edbooks.net. Você vai cair na nossa loja virtual dentro do Facebook e poderá saber todos os detalhes de cada um dos livros. E a última... Tenho todos e li todos. Professor, muito obrigado, inclusive, por suas palavras quando você se refere aos livros que eu escrevi. Muito obrigado. Sim. Da mesma forma, eu estou encantado com o seu livro. Obrigado. Né? A Carol, inclusive, que me ajuda na leitura. Gente, salve o museu. Seja 300, tá bom? Conheça esse projeto. Visitem o nosso museu, Rua do Contorno 656, ao lado do supermercado Joia, no centro de Guarujá, aberto segunda a sábado das 9 às 18 e aos domingos das 9 às 13. Vamos então para o primeiro sorteio, Carol. Você, com a ajuda do Michael, filho do professor João, que está aqui no nosso estúdio, por favor, vamos sortear 2 livros do professor João e um livro do mínimo que você precisa saber sobre a história de Guarujá. Quantas pessoas estão concorrendo? Eu gostaria de saber, mais ou menos. Mais de 50. Tá, agora 50. O Michael falou um número e você conta aí e vê quem ganhou. Que número, Michael? 25. 25, vamos ver? 25. Quem será a pessoa número 25 aqui dos comentários? Olha, o livro, se o professor autorizar, poderá ser retirado no museu. Sim. Pode ser? Sim, pode levar, não tem problema. Então, quem ganhar vai poder ir no museu, já aproveita, faz uma visita lá. Professores do Guarujá, levem as suas crianças. Se vocês não tiverem como fazê-lo, por favor, orientem aos pais das crianças que visitem o Museu da História do Guarujá. Ele é feito justamente para isso, para que os jovens, assim como o professor falou no tempo dele lá na Praia do Tombo, e ele preparou material para que as escolas divulgassem para os alunos, o nosso museu é para isso, é para que os jovens conheçam a nossa história urbana, toda ela registrada em nosso museu. Chegou aí, Carol? Sim, já chegou aqui. Quem é a número 25? Número 25 é Cleane Vieira. Opa! A Cleane. Parabéns, Cleane. Trabalhou comigo.
Ótimo. Pode passar no museu a partir de amanhã, tá? Rua do Contorno, 656, no centro, bem na esquininha do Supermercado Joia. Agora, a segunda Felizarda ou Felizardo, Michael... 12. Vamos ver quem vai ganhar. Henrique, deixa eu aproveitar e fazer um agradecimento. Pois não. O Felipe está aqui comigo na técnica. Queria agradecer a participação dele aqui com a gente. Pode falar. Felipe está com a gente aqui na técnica. Agora ela vai falar o nome do próximo, hein? Vamos lá. Já pode anunciar? Pode. O próximo é Ricardo Melo. Olha, o Ricardo aqui também. Sim. Legal. Ricardo Melo também pode passar amanhã, a partir de amanhã, lá no museu, no centro do Guarujá, tá bom? Das 9 às 18 horas. Das 9 não, que ainda não vai dar tempo de eu ter deixado o livro lá, mas depois do almoço já pode. E agora o livro mínimo. Michael, por favor, fala mais um número aí para o mínimo que você precisa saber sobre a história de Guarujá. 19. O premiado é o Lucas Wagner. Opa! Parabéns, Lucas. Você também pode passar lá no museu todos os dias, de segunda a sábado, das 9 às 18, ou domingo, das 9 às 13. Convido toda a população do Guarujá, professores, mestres, pais, avós, tá bom? Professor, muito obrigado por sua presença aqui. Você tem alguma informação a mais para colocar, para a gente fechar com a sua participação? Não, Henrique, eu agradeço o convite, foi muito gratificante, e a gente só espera, né, Henrique, assim como você, eu também, que o pessoal comece a se interessar mais pela história da nossa cidade. A gente não consegue criar apego daquilo que a gente não conhece. É verdade. Né? Então fica aí o nosso apelo para que todos comecem a se interessar pela história do Guarujá. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem chegou agora e perdeu o programa, não tem nenhum problema. Vocês vão poder acompanhar nossos vídeos que serão publicados em vários canais, no Cedom Guarujá, no canal da Rádio Web Litoral Paulista, no canal Guarujá na Veia, no canal QI Zero e no canal Henrique Dias. Todos esses canais do YouTube, esses vídeos estão hospedados lá, assim como estão os vídeos da primeira temporada. Em todos esses canais que eu citei agora, estão os vídeos do Contando História da primeira temporada, que são 12 programas. Eu vou me despedir, eu vou deixar o professor fechar o programa, então fiquem todos com Deus. Professor. Obrigado, eu desejo uma boa noite a todos e só reafirmando que nós todos nos interessemos mais pela história da nossa querida Pérola do Atlântico. Contando Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade.